Grande Torturra, tudo bem, meu cara? Salve, Rovai, Dri, tudo bem com vocês? Tudo bem. Estamos aqui, né? O Requião animado, Que rapaz. sempre, né? 81 anos, gente do céu. 81 Se eu tivesse essa disposição hoje, aos 43, eu tava satisfeito. Me too. Ô, Torturra, e aí, como é que você está vendo? Você viu que a gente saiu com a história do voto útil do Ciro aí? O Requião acha até que não tem muito que pautar isso, que tem que esquecer, deixa o Ciro para lá. Você concorda com ele? Você acha que tem que debater com os eleitores? Eu acho que é papel nosso, não acho que é papel da campanha do Lula. Acho que a campanha do Lula está fazendo certo, ela tem um argumento muito positivo, muito solar. Eu acho que a grande vantagem que a campanha do Lula está conseguindo projetar é que o Lula está representando algo que está em demanda gigantesca no país, que é o alívio. É um alívio. Acho que todo mundo sente essa necessidade imperativa que veio desde a eleição do próprio Bolsonaro, mas se intensificou na pandemia, nessa coisa exaustiva, e o Lula está representando algo muito solar, algo muito aberto, algo que a gente vai respirar. E acho que esse sentimento está, em grande medida, em parte dos eleitores do próprio Ciro Gomes, que fora de rede social já meio sabem que vão ter que votar no Lula no segundo turno, caso haja. E acho que essa necessidade de alívio e essa consciência íntima que todo mundo tem, que um segundo turno vai ser o inferno, vai ser o mês mais tenso, chato, cheio de riscos e narrativas e mentiras e perigos dos últimos 4 anos. E acho que todo mundo que tem alguma consciência política e está pensando nisso, e acho que o eleitor do Ciro Gomes, em grande parte, é um eleitor que pensa muito em política e faz análises por conta própria, eu acho que na intimidade da própria urna ali, talvez vote no Lula por um sentido de sobrevivência mesmo, e acho que é um sentido correto. Eu não acho que é um voto útil, eu acho que é um voto histórico, é um voto responsável. E acho que é papel nosso, como cidadão, como eleitor, como ativista, como militante, fazer o debate em rede social e expor, não o eleitor do Ciro Gomes, né, em si, mas o Ciro Gomes e o que ele está instigando em parte dos seus eleitores. Então, assim, eu muitas vezes quero me poupar de fazer algum comentário a respeito do Ciro, do que está acontecendo, mas eles forçam com que nós precisemos dar uma resposta. O que aconteceu ontem é muito simbólico, deles começarem a falar que a esquerda cheira cocaína, cara. Tipo, a gente não pode fazer com que isso não seja comentado, uma para explicar para muita gente ingênua qual o processo que está acontecendo, mas em outra, para falar com eleitores razoáveis do Ciro Gomes, para falar, ó, é com essa turma que vocês estão indo junto. É esse tipo de líder que o seu voto vai validar. E é esse tipo de legado que o Ciro Gomes, infelizmente, vai ter após essa eleição. Porque a gente sabia que o Ciro ia ser agressivo e destemperado, isso já estava na conta, mas eu te confesso que foi uma decepção muito maior do que eu podia imaginar, o fato de que o Ciro está formando uma militância masculina e jovem muito reacionária, e todo dia ele dá provas disso. E eu acho que essa militância, infelizmente, muito tóxica e muito negativa, ela precisa ser explicada para um público que ainda vota no Ciro Gomes e que não se identifica com isso. Então eu ainda acho que tem pelo menos metade de eleitores do Ciro Gomes que podem dar um voto responsável, e é nosso trabalho fazer isso acontecer. E, novamente, gente, eu acho que transcende o voto útil. Acho que com o Bolsonaro e com os riscos é um outro tipo de voto, é um voto democrático, é um voto cidadão, é um voto responsável. Mas mesmo se for um voto útil, gente, é parte da democracia. Não é terrorismo, não é chantagem, entendeu? É raciocínio, é razoável, entendeu? Eu acho que quase todos os votos que eu dei na minha vida foram votos úteis, entendeu?
Porque assim, eu penso, eu faço uma análise e voto de acordo com essa análise. O meu voto no Ciro Gomes na última eleição, 100% voto útil. Eu não queria o Ciro presidente, ele era o candidato dos meus sonhos. Não era mesmo. Eu preferia que o Haddad fosse presidente, não o Ciro Gomes, se eu pudesse escolher. Mas a minha conta foi, eu acho que o Ciro tem mais condição de ganhar do Haddad no segundo turno. Claramente haveria um segundo turno, o Haddad estava em segundo colocado, o único risco que havia é do Bolsonaro levar no primeiro turno, e eu fiz o meu voto. Pode ser criticado, foi criticado. Hoje, eu não vou dizer que eu me arrependo, porque eu acho que o meu raciocínio estava certo, mas eu lamento muito que meu voto foi no Ciro Gomes, entendeu? Eu lamento ter dado voto para uma pessoa como essa, e acho que não importa se o Ciro está fazendo isso por cálculo ou por instinto. De qualquer forma, prova uma coisa que eu lamento reconhecer, mas hoje eu julgo mais o caráter do Ciro Gomes do que qualquer coisa. O que ele está fazendo é um jogo sujo mesmo. É um jogo muito sujo. E só para encerrar, algo que eu vi ontem, os ciristas falam muito sobre a campanha que o João Santana fez em 2014 contra a Marina, né? Aquele anúncio fatídico lá sobre o Banco Central, que a Marina é candidata dos banqueiros. E eu lembro que aquele comercial, de fato, foi, na época, foi muito escandaloso. Eu revi esse comercial hoje. Ele é injusto? Ele é injusto, mas, cara, é um comercial muito leve se você for comparar com o que está sendo feito hoje em dia pelo próprio Ciro Gomes. É um comercial limpo, é um comercial assim, razoável dentro de uma campanha. Ele pesa na mão? Pesa. Mas a Marina, de fato, falava em independência do Banco Central. Isso não era uma mentira, não era fake news. E assim, o que o Ciro está fazendo com o Lula, falando de cocaína, gente, para atacar artistas. Que o Bolsonaro atacava falando de maconha. O Ciro vem falando de cocaína. É um negócio muito, muito mau caráter. Os filhos do Lula, né, atacando os filhos do Lula, família, né, cara? Uma coisa família. Que você preserva. Eu sempre falei isso e as pessoas... foi legal você ter ido ver e trazer esse retorno. Eu falo, olha, a campanha contra a Marina foi uma campanha muito um debate político também. E a campanha do esgoto contra a Marina nas redes, eu sei, o Sérgio Amadeu e eu estávamos monitorando, Tortura, foi feito pela campanha do Aécio, cara. É verdade. E os caras, eles caíram na armadilha do Aécio e acharam que quem estava fazendo era o pessoal do PT. O Aécio precisava derrubar ela. E aí fez aquelas ações meio horríveis e tal. E teve que ela deu mole naquela questão do Malafaia, que ela fez o vai e vem, virou tag, mas era brincadeira, Marina vai e vem. Olha, imagina, Marina vai e vem e cheirador de cocaína, olha a diferença. Olha a diferença. Não, e olha uma loucura. O Ivo Zimmermann, olha só o efeito que tem isso para no dia a dia das pessoas de esquerda. O Ivo Zimmermann está dizendo que ontem em Floripa um cara acusou o PT de cheirador, e aí vai ser isso, é comunista, é cheirador de cocaína, né? Não, isso pegou. Vamos ser bem objetivo, Torturra, desculpa te interromper. Imagina. Ele já insinuou com o Gregório do Viver isso naquela conversa, né? O que você fica usando nos apartamentos? Ele só está dando continuidade a essa narrativa, ele e esse tal de Castanhon aí, que ontem ficou colocando cara de cheiro de poeira, né? O Twitter horroroso. Eles estão na mesma narrativa desde aquela conversa, Torturra. Né? Eles estão pautados. Eles estão pautados. Isso daí é o quê? É aquele discurso preconceituoso que todo mundo que é da cultura é drogado, né? Todo mundo tem acaba alimentando tráfico. Esse debate de quem quer usar maconha é traficante. Isso daí é da extrema-direita. Ele está pegando para a extrema-direita, trazendo para ele, transformando isso em discurso. É uma das coisas mais horrorosas. É uma das mortes mais horrorosas da política progressista, ou que pensava-se progressista, desde que eu me conheço por jornalista, por gente política, ator político.
assim, realmente eu nunca vi algo assim. É muito perigoso, porque esse discurso, ele necessariamente vai ecoar muito além do dia 2. E é isso que o Ciro está fazendo. Ele está deixando um legado linguístico, de senso comum, de preconceito, de mentira, que vai durar. E assim, não só ele reforça um estereótipo mentiroso e muito injusto, de novo, em cima de artistas, então é um monte de preconceito, e vamos falar, usando o termo do Rodrigo Constantino, né? Vamos dizer, esquerda caviar. E assim, e outra coisa é o seguinte, como posicionamento em termos de política pública, e aí não estou falando de rótulo, de estigma, eu estou falando assim, ele está repetindo um argumento do Tropa de Elite, de que a culpa da violência é do usuário e não da lei. Ele é um cara que se posicionou, de novo, contra a legalização, falando que isso é pauta de esquerda caviar que cheira cocaína, sendo que ontem, historicamente, a gente viu um discurso épico do presidente Petro na própria ONU, falando sobre a dimensão do fracasso da guerra às drogas e como impôs violência, miséria, crise no sistema carcerário, financeiro, no continente todo. Um nacionalista que se diz um cara é nacionalista precisa saber que o problema de cocaína no país não é usuário, é que o país é rota de tráfico. Se nenhum brasileiro cheirasse cocaína, o que seria impossível, mas se nenhum brasileiro fosse um consumidor, nós iríamos ter aqui no país o problema de fronteira com os países que produzem coca e portuário, que passa por quê? Por polícia corrupta, por político corrupta, por avião da FAB, coisas que o Ciro não consegue falar, porque ou ele não sabe ou finge não saber. Para ganhar ponto, como a juventude, porque hoje eu acho que o eleitor dele que está reforçando essa identidade do Ciro Gomes, infelizmente, é um eleitor masculino, jovem, muito perdido hoje em dia, no fundo, muito despolitizado, e que está reforçando esse personagem do Ciro Gomes. Ele está fazendo uma grande geração de tuiteiro reacionário que vai repetir esses negócios toda vez que o Greg falar alguma coisa. Sendo que o Greg é um cara que se posiciona corajosamente, diga-se, pela legalização das substâncias, não pelo uso de substâncias. E o Greg nem cheira. Eu não cheiro, ninguém cheira, não conheço ninguém que cheira aqui. Entendeu? E assim, e não é esse o ponto. Não é esse o ponto. E aí está fazendo isso. Então, assim, você falou uma coisa certa. O Ciro, depois que acabar essa eleição, por escolha dele, não vai sobrar companhia para o Ciro fora de círculos reacionários. Porque ninguém vai querer receber o Ciro mais para um camarim num show, para uma estreia de filme, para uma conversa intelectualizada mínima na academia, em círculos que ele se gabava de ser o preferido. Eu vou te falar, eu vou confessar aqui, eu já estive em reuniões de artistas com o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes se gabava de ter ao lado dele o Caetano Veloso, o Leone do Kid Abelha, um monte de gente legal mesmo, gente politizada, gente importante na cultura. E agora, quando essas pessoas declaram voto ao Lula de maneira respeitosa, diga-se de passagem, falando eu admiro o Ciro, mas dessa vez eu estou dando um voto responsável e faz o L, o Ciro Gomes vem falar sem nenhuma sutileza que essa turma cheira cocaína, cara. Sendo que foi um problema, e eu lamento ter que falar isso, mas eu acho que é relevante do ponto de vista público. O Ciro teve esse problema em casa. Infelizmente, é uma tristeza. O filho dele teve problema com isso. Isso é assunto privado das famílias que recebem isso, entendeu? E o Ciro Gomes, que passou por um problema sério pelo qual temos que ser solidários e respeitosos, entendeu? Que deveria ter sido tratado de maneira não escandalosa, ele finge que esse problema é de artista, que é de esquerda. Você vê que loucura, né? Eu, por exemplo, não sabia dessa história particular do Ciro. Não, mas ele, pessoalmente, eu já vi o Ciro bêbado, completamente bêbado, algumas vezes, em reuniões privadas,
sabe, tomando uísque como se fosse Coca-Cola. Então, assim, E tudo bem, não é assunto nosso. Eu estou preocupado com isso, porque eu também faço isso. Mas, também. assim, inclusive, tem uma cena dele saindo carregando uma garrafa num bar em Fortaleza e tentando arrumar briga ali, confusão, carregando uma garrafa de uísque. Então, assim, ele querer transformar isso em debate político há 11 dias, né, de uma eleição onde tem um fascista do lado de lá, e a sua coordenação de campanha nas redes, fazer disso uma pauta é, de fato, algo assustador. E esse coordenador de campanha... Só para dar informação, desculpa, Adri, desculpa. Em 2012, o filho dele foi detido por porte de maconha após ter se envolvido num acidente de carro. Então, a notícia que o pessoal está comentando é verdade, em 2012. Acho que teve outros problemas também, mas que não vem ao caso falar aqui. Não vem ao caso falar aqui, porque essas coisas, infelizmente, elas acontecem, são problemas que muitas pessoas e famílias passam dentro e fora da política, e até por essa razão que a política de drogas no país precisa mudar em direção a uma política de saúde psíquica, de regulação, de acabar com esse estigma para que as famílias e os usuários possam ter uma relação responsável e adulta com essas substâncias, que é tudo que o Ciro está impedindo que a gente faça. E eu sou militante dessa causa há muito tempo. Foi assim que o ativismo começou. Acho que muito antes de eu falar de eleições, não sei o quê, eu falava sobre o imperativo da legalização de drogas, de como os usuários de substâncias não podem ser tratados como cidadão de segunda classe, como as drogas são muito diferentes umas das outras, a gente precisa ter uma conversa adulta a respeito disso. Os caras começam a pegar as entrevistas que eu dei a respeito disso, o trabalho que eu fiz na minha vida, para me estampar em rede social, cirista, como se eu fosse o quê? Esquerda caviar que cheira cocaína. Entendeu? É tipo assim, é uma desonestidade, é uma canalice que vai muito além das eleições. É uma coisa que dura, que vai ser o legado do Ciro Gomes. Eu lamento muito. Eu hoje, infelizmente, sou uma das pessoas que, se fosse responder um Datafolha, eu ia estar na rejeição do Ciro Gomes, seguramente. Eu ia falar, em qual candidato você não vota? De jeito nenhum. No Ciro Gomes. Ia ser esse candidato que eu ia falar. Entendeu? E infelizmente, é isso, cara. Eu fico imaginando como é que ele vai circular depois dessa eleição, né? Porque, assim, ao atacar, por exemplo, pessoas como você, como o Gregório, que tiveram com ele no verão passado, verão passado, na última eleição, que defenderam o voto. Eu lembro do vira-voto nos últimos dias. Pô, eu já falei aqui algumas vezes, eu tive amigos que viraram voto do Haddad para o Lula nos últimos dias, me ligaram e falaram, ok, vocês acham que é o melhor caminho? Nunca tratei isso como algo enfesado. Minha filha chegou a perguntar, eu falei, eu acho que não faz muita diferença. Fica à vontade, a Carol, sabe? É razoável. Cara, o marido dela acho que provavelmente votou no Ciro, o Pedro, meu amigo Wilson votou, minha amiga Renata, tanta gente. E tudo bem, e teve vira-voto, Tortura. Teve campanha de vira-voto na reta final do Ciro. Quem vivia mais na bolha do Twitter e das redes sociais achava que o Ciro, inclusive, ia passar o Haddad. Teve uma autoilusão muito forte. Ele subiu, sei lá, 1 ponto, 2 pontos no máximo. E você não viu o Haddad falar um A contra o Ciro, velho? Deixa eu ler alguma rodada de superchats aqui, tem várias mensagens aqui da nossa comunidade. Tem a Cris chegando como membra aqui, muito bem-vinda. O Eduardo Pinotti diz: o ciúme é amargo, em relação aí ao Ciro. A Patrícia Jimenez, governador, fala isso tudo no seu horário direto, era para o Requião. Tem aqui o Sérgio Marques. Olá, adorei a entrevista com o Requião. Torturra foi muito simpático quando abordei no Koala. Que final de semana maravilhoso, esperança que aquece o peito. Betânia foi o que é uma entidade. Olha só, teve Koala no final de semana. Salve, Sérgio.
Patrícia Jimenez, os brizolistas e politizados votam, os atuais não. A Luíse Mordes, obrigada, Torturra, por trabalho muito relevante que você faz. Sei que redes sociais são tóxicas, mas mantém atualizado o Estúdio Fluxo. Obrigada, Fórum, por chamar Torturra com frequência. Valeu, Luíse. E... Tinha gente esperando aqui na hora, antes de começar o... Eu estou vindo aqui para ver o Torturra, cadê ele? Calma. Tá o Requião, gente, né? Pelo amor de Deus, Requião é imperdível. A Patrícia Jimenez diz, a terceira via é uma falácia para o Guedes continuar. Rodrigo Stein diz, só restaram ciristas na TVD. Panunzio me bloqueou, eu era membro 2 anos, estou no grupo de WhatsApp, a equipe dele não é independente, sério isso. O José Carlos diz, boa tarde, tem uma citação do Bruno Torturra no meu TCC de Ética Cristã, no qual tirei 9,5 de nota. Olha só! Parabéns a todos pelas ótimas análises. Rodrigo Stein diz, Ciro sempre foi assim, foi fazer inglês em Harvard. Francisco Xavier de Santana, o problema não é a droga, é a criminalização delas. O Carlos Cunha diz, desculpem, mas não tem diferença nenhuma entre o que o Ciro faz hoje e o que o PT fez com a Marina. Campanha é jogo sujo e é importante discutir a legitimidade disso, mas não dá para discutir isso apontando só para o Ciro e isentando o PT. A Mirna diz, um voto extremamente necessário. E o César Rodrigues dos Santos diz, se não me engano, ele vai hoje no podcast do cara que defendeu a citação de partido nazista e que se arrependeu de pedir desculpas. Ele vai, eu não estava nem sabendo. Ele vai. Vai. Não, eu estava aqui até olhando, eu tinha mandado ontem pro Torturra, né, que assim, as pessoas às vezes acham que a gente pode estar viajando. Eu fiquei tão assustado com o é que aqui não vai dar para ver legal. O texto, até ali onde você está aqui. Então, já pararam de cheirar pó? Já colheram a maconha de hoje na cobertura? Já xingaram o Ciro e o Aldo de fascista? E agora? Já dá para enfrentar os bancos mais parasitas do mundo? Não, né? Pede, então, mais pó no Disque Pó. Esse é o tweet do Gustavo Castanhon, que, inclusive, está numa live, falando de lives, organizando com o Ciro para discutir o PND, acho que escreveu o PND junto com ele, é professor universitário de Juiz de Fora, da Universidade de Juiz de Fora, que é uma vergonha até para a universidade, com todo carinho e respeito. Eu sou a favor da pluralidade, mas é uma coisa assim triste, como tem outras pessoas que também, né? Um cara entrar no debate desse jeito, cara, eu fico besta. Mas vamos mudar de página, porque o pessoal já se encheu do saco. Ciro Gomes também não merece tanto espaço assim. Da fala do Bolsonaro ontem na ONU, das ações que aconteceram, teve uma tag que subiu que nem foguete aí, Bolsonaro, vergonha mundial. Vergonha mundial. Você deve ter visto, né? Vi super, acompanhei intensamente ontem. Olha, eu vou te falar, absolutamente previsível. Eu achei que a fala dele ia ser pior, no sentido de ser mais agressiva. Eu achei que ele ia atacar mais o sistema eleitoral brasileiro. Eu achei uma fala, assim como ele foi para a Inglaterra, ele foi para a ONU para fazer campanha para o gado. Eu nunca vi um líder mundial, não estou falando brasileiro não, porque brasileiro, assim, a gente teve presidentes sempre com muita dignidade como chefe de Estado. Assim, pessoas que sempre souberam se portar dentro da democracia brasileira. Até o Collor, que é um cara desprezível, na minha opinião, tinha mínima altivez quando viajava para fora do país. O Bolsonaro é o pior líder do mundo em termos de falta de postura como chefe de Estado. Ele fez um discurso do tamanho dele, um discurso pequeno, um discurso muito provinciano, falando de políticas brasileiras e totalmente desinteressantes para a comunidade do mundo todo. E eu acho que as ações em protesto que aconteceram em Nova York,
e também em Londres, diga-se de passagem, eu acho que foi um grande tiro no pé do Bolsonaro, mais um. Eu digo isso porque não é porque eu sou anti-Bolsonaro até o osso, mas é porque eu acho que o eleitorado que o Bolsonaro mais precisava essa altura do campeonato não é a sua base. O Bolsonaro precisa de um eleitorado de classe média e é conservador, um público antipetista, mas que o suspeito seja especialmente sensível a essa vergonha que todo mundo sentiu quando viu o Bolsonaro agir, tanto em Londres e também em Nova York. E essa vergonha nacional, eu acho que ela é um sentimento que foi muito além de um slogan de rede social. Eu acho que essa vergonha ficou palpável em todo mundo que viu o papelão que ele e a mulher dele se prestaram em Londres, a profunda atitude nojenta que os seus militantes fizeram em Londres, que foi pior ainda, que eles conseguiram ser mais escrotos do que o próprio Bolsonaro, eu ouso falar isso. Então, assim, aquele vexame que eles deram, os ingleses enojados vendo aquilo, eu acho que comunica algo para o eleitor médio brasileiro muito ruim para o Bolsonaro. E em Nova York, isso foi estampado tanto no prédio da ONU e também no Empire State. Então, assim, para um presidente que foi fazer uma campanhazinha medíocre e depois foi fazer uma fotografia numa churrascaria, ter o nome dele estampado como Tchutchuca do Centrão no Empire State e no prédio da ONU, eu acho que fica claro que o Bolsonaro é o pior presidente do mundo. E não tem como o brasileiro achar isso. E eu acho o seguinte, acho que fica mais claro o tão nojento que esse cara é quando ele vai para fora do país. Eu acho que isso é um problema brasileiro até. É um pouco do nosso complexo de inferioridade, de vira-lata. Mas quando o nosso presidente é visto fora do país, nós ganhamos essa dimensão do que esse cara representa como representante do Brasil. E aí eu acho aí como uma pequena, não digo crítica, mas acho uma oportunidade que a gente não tratou bem, assim. Era uma chance do PT e da campanha do próprio Lula e da nossa militância colocar, tipo, se lembrar de quem era o Lula no cenário internacional. De quem era o Lula como o cara que foi um ponto de inflexão na história da própria ONU. No G20, no chamado à consciência que o Lula fez em relação ao papel da geopolítica e no Sul global, da postura muito altiva que ele teve na época da guerra do Iraque. Aquilo era um posicionamento anti-guerra real, muito consciente, do papel do Celso Amorim como o nosso chanceler. Eu acho que isso seria algo tão importante, ou mais importante até, do que a incrível reunião que teve naquele dia em que o Lula se encontrou com os ex-presidentes, com os ex-candidatos e candidatas à presidência. Né? Então, eu acho que foi um tiro no pé. Acho que foi um tiro no pé e acho que vai colaborar para ele perder no primeiro turno. Eu acho. É engraçado, né, Tortura? Porque aqui eu acho que foi um tiro do pé. Outro dia tinha gente, não... acabou o 7 de setembro, eu falei, ele errou. Ele errou. Pá, puta, o que eu apanhei, velho. Mas o tempo, o senhor da razão, tá aí, as pesquisas estão mostrando. Ele errou. Perguntaram isso sobre o 7 de setembro e a maioria se disse que, a grande maioria, rejeitou a forma como ele fez 7 de setembro. Então, as pessoas se assustam, às vezes, não, porque nas bolhas deles, as bolhas dele, essa altura do campeonato, deixa elas bolhando ali. A bolha dele é dele já. A bolha dele já é a bolha dele. Não interessa. E eu acho que vai além do Bolsonaro. Eu acho que o que a gente não está sabendo valorizar o suficiente, acho que Londres fez isso ficar muito claro, mas no 7 de setembro, idem, é que é o seguinte, o povo brasileiro está começando a ficar com muito nojo do eleitor do Bolsonaro, e não só do Bolsonaro. Exato. Eles estão entendendo aquela massa humana como uma massa mal educada, violenta, burra, agressiva, que baixa o nível, que passa vergonha, que é cafona. De várias formas, esses caras são o cartão de visita do Bolsonaro. E em tempos, entre aspas, não eleitorais, quando não é uma campanha, isso pode
parecer que ele tem uma base social muito forte. Mas em eleição, as pessoas não querem se identificar com o tipo de militância, que é o mesmo problema que o Ciro está passando. Eu acho que o Ciro não cresce também porque muita gente fica horrorizada com o cirista médio de rede social. E acho que quando o Bolsonaro estimula essa turma, que é a única que vai para a rua defender ele, que vai armada, que vai xingar, que é violenta, que é brega, que estraga o velório da rainha, cara, que vai para Inglaterra falar... a BBC de Londres. Você não quer votar com esse pessoal. Manda voltar para... inglês voltar para Venezuela. Aí para Venezuela. Os caras piraram total. Eles piraram. Mas é isso que o bolsonarismo é. Ele é isso, ele sempre foi isso. E agora a gente está exportando isso quando o Bolsonaro viaja. E é isso que é maravilhoso, na verdade, porque nas eleições você não vota só no candidato, nem no projeto. Você vota também na turma que vota junto com você. Você quer fazer parte de um campo. E que campo é esse? O campo do Bolsonaro está muito claro qual é. E ele fez questão de fazer o 7 de setembro que escancara isso na frente das pessoas. Quando ele convoca aquele monte de macho para fazer motociata, clube de tiro, churrascaria, muita gente fala, eu não sei se eu queria estar nesse churrasco. E o Lula, por um outro lado, ele conseguiu fazer algo que é muito típico dele mesmo, que é o que ele representa, mas que esse ano está mais forte do que jamais foi. Que não é nós e eles, é todo mundo e eles. O Lula ele conseguiu ter uma frente ampla que não é só política, é uma frente ampla social, grande, multicolorida, pacífica, e que representa isso que eu falei no começo, o alívio. O Lula não está fazendo uma campanha tensa, ele nunca tensiona. Ele é uma campanha de fronteira do futuro, aberta e tal. E eu acho que as pessoas têm essa necessidade. Então eu concordo completamente. Eu acho que o 7 de setembro, apesar de nos ter preocupado pelo tamanho dele, aquele número de pessoas juntas não elegem um deputado federal, se você for somar. Então, assim, não é uma massa humana. Exatamente. Não é. Não lota um Pacaembu. Não lota o Pacaembu. O jogo do Flamengo, que naquele dia ficou xingando o Bolsonaro com ele em campo, tinha mais gente do que em Copacabana. E para encerrar, eu acho que naquela semana do 7 de setembro não só foi um tiro no pé, acho que sua análise estava certa, Rovai, mas eu acho que teve uma outra coisa, que para mim foi o antídoto perfeito do 7 de setembro e foi obra deles bolsonaristas. Foi aquele escroto que foi humilhar aquela senhora na porta da casa dela, falando que não ia dar a marmita se ela votasse no Lula. Aconteceu no dia seguinte. E aquilo ali... E o debate da Band, onde ele atacou as Exato. Mulheres e a jornalista Vera E Magalhães. aquele cara, ele representa o bolsonarismo. Quando você vê aquele cara e junto com aquela massa que foi defender o Bolsonaro, sendo que, lembra, o Bolsonaro não repudiou a fala desse cara. Não. O Bolsonaro não condenou esse vídeo. Ele não falou que isso não se faz. Né? Vamos se lembrar disso. Aí o povo não é burro. O povo olha e fala assim, gente, eu não quero votar com essas pessoas. É isso mesmo. Tem aqui superchat do Milton Nambi. Ele pergunta, Torturra, você disse que as micaretas do gado são uma maneira catártica de materializar relações virtuais. Dá para reproduzir esse efeito na mobilização virtual da esquerda, transformar o sentimento atomizado em ações coletivas? Essa é... Boa pergunta. Boa pergunta. É a pergunta mais importante para o nosso campo responder no curto, médio e longo prazo, principalmente. Eu acho que isso é uma questão central na conversa que o nosso campo precisa ter, que é de que maneira que a mobilização de esquerda vai se tornar novamente uma experiência de catarse, uma experiência de felicidade, uma experiência que tem libido no sentido político e espiritual da coisa. Eu acho que isso, a gente passou por uma grande baixa desse sentimento dentro da esquerda nos últimos anos e não foi à toa. Parte da responsabilidade da própria esquerda, que eu acho que ficou muito presa numa certa liturgia de ir para a rua, de estética, que é muito parecida, às vezes muito chata e tal, mas a gente também tem que ser generoso com o nosso campo, no sentido de que a gente passou muitos anos de trauma, muitos traumas sucessivos. Desde 2013 para cá, que a esquerda teve a rua
como um espaço de reconquista muito complicado, com repressão policial, com criminalização midiática, com essa produção de catarse que a direita foi capaz de se autoproduzir. Mas eu sinto que a gente tem condição de fazer isso nos próximos tempos, e eu não acho que é necessariamente em grandes passeatas, tá? Porque eu acho que isso ainda precisa ser reconquistado, acho que isso é um trabalho de médio e longo prazo para a gente ir para a rua em massa, mas eu acho que é fazer com que a militância se torne mais pulverizada em espaços de convivência e de prática política no mundo real. Porque eu acho que nos próximos anos, Lula ganhando, o maior risco que a gente corre como campo é achar que o Lula está lá e as coisas vão melhorar sem uma participação profunda da sociedade brasileira. O Lula, eu acho que ele está num momento maravilhoso, mas ele tem 76 anos, ele vai enfrentar um ambiente político muito mais tóxico do que ele enfrentou quando ele foi presidente, e a sociedade brasileira vai ter que se mobilizar para além de manifestações. Vai ter que achar formas de participar da vida civil do país de outras maneiras, de se reaproximar do povo, dos trabalhadores, das periferias, das igrejas, das universidades, das redes. E, enfim, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é meio por aí. Eu acho o seguinte, viu, Tortu? Se o Lula dedicar o primeiro ano só a botar comida no prato do povo e desarmar a população, eu já estou feliz. Desarmar esses caras todos, porque a partir do desarmamento da comida no prato, você pode começar a pensar em coisas. Por exemplo, acabamos de dar uma matéria na Fórum, estou pondo o link aqui. Olha só, um apartamento com bandeira do PT em Recife foi alvejado, os caras deram um tiro na janela arrebentada com um tiro. Quer dizer, esses caras que estavam lá em Londres, é que lá em Londres não dá para andar armado assim, que nem no Brasil. Com aquela violência que eles estavam falando com o repórter da BBC, da Folha, tal. Esses caras são um perigo. Outro dia, um tal de um cabo, um canalha, um covarde, candidato a deputado lá de Minas Gerais, um vagabundo, foi lá e espancou um molequinho, cara, magrelo, de 15, 16 anos, que estava ali, provavelmente, que estava pegando uma bandeira para brincar, e ele foi lá com um revólver na mão, espancou um guri. Quer dizer, esses caras, eles estão, como se diz, o termo que odeio, né? Mas empoderados. Eles estão empoderados, empowerment. Né? Eles estão se achando porque eles são macho, porque eles têm um revólver e aí eles saem atirando, batendo o cara. E tem uma galera que está um pouco com receio de enfrentar isso até na família, Tortura. As pessoas não estão se encontrando por medo de brigar, às vezes fisicamente, porque os caras são tóxicos, meio amalucados. Ah, são quantos? São 5, 10% esses aí, mas é muita gente, né, velho? Vamos ter que tirar a arma deles. Vai ter que tirar a arma deles. Eu acho que o governo, não é nem o governo, vou te falar, é o governo Lula, certamente, caso vença e tal, né? Não é bondade barato ainda, porque tem chão de campanha, tem chão até janeiro, mas acho que vai dar tudo certo. Hoje eu estou bem mais otimista do que eu já fui, mas é uma tarefa nacional, é uma tarefa civil também, é uma tarefa que passa bem além do presidente, porque o Lula sozinho para desarmar a população, ele nem tentar. E vai então, passar assim, por governadores, né, também, eu acho que isso vai ter que ser um acordo, um grande acordo nacional com a participação assim, de gente com ideologia da centro-direita até a esquerda. Que, assim, e eu acho que vai ter gente já está percebendo isso, agora, de direita, inclusive. Vai ter que ter a participação. Todos esses artistas estão botando vídeo, fazendo vídeo para voto útil, participando, indo inonimável. Muita gente, muitos influencers se manifestando agora para eleger o Lula. Vocês não acham que eles vão ter que continuar nesse primeiro ano de governo também ajudando nessa pacificação, digamos assim, nesse combate ao bolsonarismo? Vão ter que continuar com essa atuação que eles estão tendo agora na campanha? Eu acho que sim, Idri. Eu acho que sim. E acho que vai além de campanha, né? Eu acho que sim, isso é uma coisa que cria um ambiente cultural e uma certa normalização. Mas eu acho que a gente vai precisar
de uma conversa muito séria que passa, inclusive, pelos governadores, pelas polícias, pela mídia, lato sensu, assim, vai ter que ser um consenso nacional, sabe? Algo que, assim, olha, isso aconteceu nos últimos anos e a gente vai ter que resolver isso, porque isso é um problema grave no Brasil. Isso é uma doença que foi instalada e tem que ser tratada logo, porque ela pode se espalhar, ela pode se agravar no país, porque, infelizmente, e isso estava escrito desde 2016, muito antes dele se eleger, assim, estava claro que as armas, elas eram mais do que um símbolo, né? Esse fetiche que organiza uma ideologia política. E é isso que eu acho que o Rovai está falando, certamente, mas que é o empoderamento, que eu acho que eu acho que esse empoderamento é algo mais profundo, que não é só a confiança que esses caras sentem, mas é a arma como um instrumento da política, e Exato. não um instrumento de defesa, ou de esporte, ou de agressão pura e simplesmente. Eu não acho que ela representa só um instrumento de violência, ela representa um instrumento político. E é por isso que a gente fala que o bolsonarismo é sim um movimento fascista. E é por isso que é um absurdo comparar isso com qualquer coisa que a esquerda faz, mesmo quando a esquerda erra ou exagera. Porque ter a arma como uma ferramenta legítima dentro do jogo ideológico, e foi isso que o Bolsonaro fez. Ele fez isso com arma, fez isso com as queimadas na Amazônia, fez isso com o garimpo ilegal, fez isso com o roubo de terra. Ele transformou esses crimes e essas coisas condenáveis em uma expressão ideológica legítima. E a gente vai ter que conter isso de maneira muito decisiva, porque isso vai além das eleições, né? E eu acho que sim, eu acho que isso passa por discutir segurança pública, reforma de polícia e tal, passa pelo exército mudar o seu comando, porque vamos se lembrar, é o exército que não sabe na mão de quem estão as armas que o Bolsonaro liberou. É a responsabilidade das Forças Armadas, que abdicaram de fazer isso politicamente e ideologicamente. Isso vai ter que ser reposto. O decreto do Bolsonaro, né? O decreto do Bolsonaro. Ô, Torturra, deixa eu te falar. Estamos terminando aqui hoje, mas você está convocado, já estou mandando o telegrama, para sábado e domingo das eleições. A gente vai montar um timaço aqui. Né? Espero que você esteja animado. Participo com prazer. A gente não vai precisar ser tanto tempo, mas tem que entrar, a gente fazer comentário. Lembra do 48 Horas de Democracia? Não sei se você chegou a participar. Lembro, participei sim. Participei de 48 horas. Então, mas com alguns intervalos para a gente descansar, comer um bolinho. Não, eu tenho que fazer as minhas apurações também, ver as minhas coisas, falar com as pessoas. E o pessoal do Fluxo faz questão que eu faça live também no dia das eleições. Eu vou ter que fazer a minha, aí a gente retransmite um do outro. A gente faz um bolado. Eu nem falei mais contigo disso, mas se quiser, vamos retransmitir Fluxos aqui a hora que você quiser. Tá? É tudo maravilha, Rovai. Tá bom? Obrigado, obrigado, Rovai. Tem uns superchats aí antes de você sair. Sidney Juliano diz: nem a Freud explica Ciro e Bozo de mãos dadas. Isaac Santos, bem-vindo aqui, obrigada por estar sendo membro aqui, novo membro da TV Fórum. E o Daniel Miage diz: hoje vemos que aquele comercial na época contra a Marina mostrou que é verdade o estrago o que o Banco Central Independente fez contra a economia. Obrigada, Daniel. É isso, né? Bruno, muito obrigada, então. Antes de passar, valeu, Bruno, vamos deixar o Bruno ir almoçar, né? Obrigada, Bruno. Valeu. Um beijo. Beijo, Dri, beijo, Rovai, e beijo tudo de bom. A turma toda da Fórum. Obrigada. Valeu.